Olá, olá, bom dia, bom dia. Estamos entrando ao vivo para a nossa live a respeito da Sexta-feira da Paixão. Vamos meditar sobre a importância desse dia hoje. Bom dia, Robertinha, bom dia, doutor Ariel, bom dia, Andréia, bom dia, Fernanda, Lilian, Belchior, Ilana. Hoje está dando para eu ler os nomes aqui, hoje eu estou conseguindo. Marcela, Dani, bom dia Dani, bom dia Andréia, já falei Andréia, né? Bom dia gente, Dani, Valéria, Ana, do Ricardo, maravilha. Queridos, hoje nós teremos um tempo muito especial. Eu não sei quem acompanhou nos meus stories, desde ontem eu quis criar essa expectativa em você. Hoje eu tenho uma surpresa reservada para a gente celebrar juntos. E eu espero que você goste. Com certeza vai gostar, porque quando é de Deus é algo tremendo. Bom dia, Maninho. Bom dia, Jaque. Bom dia, Augusto. Bom ter vocês. Raimundinho, meu querido irmão. Deus te abençoe, Major. Seja bem-vindo. Bênção, gente, muito bom. Hoje, nessa Sexta-feira da Paixão, temos muitas coisas importantes a falar para quem está acompanhando essas transmissões que estão acontecendo segundas, quartas e sextas, 9h30 da manhã. A gente vem fazendo um estudo sequenciado, muito profundo, muito cheio de lições importantíssimas para nós nesse tempo de quarentena. Mas são estudos nas cartas pastorais. Eu já estudei com vocês a primeira carta de Pedro, estamos no meio do caminho da segunda carta de Pedro, é um texto importantíssimo para esse nosso tempo aqui agora, mas a gente resolveu dar um break porque na Semana Santa, a gente na quarta-feira estudou sobre o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, na verdade, foi Jesus ungido em Betânia, né? Isso, foi esse o texto lá da quarta-feira. A entrada triunfal foi no domingo de Ramos. E hoje, sexta-feira da Paixão, nós vamos estudar sobre a paixão de Cristo. Então, a gente já deu os nossos 2 minutinhos de tolerância para quem vai entrando. E se você puder, nesse tempo agora, manda o link, eu não sei exatamente. Eu acho que você clica nessa setinha que tem aí embaixo e sai convidando gente, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje será impactante para você. E vamos lá, vamos começar. Na Sexta-feira da Paixão, o que é que se relembra? Eu falo muito isso, quem convive comigo já deve ter ouvido mais de uma vez eu enfatizar algo que quando eu descobri anos atrás foi uma grata surpresa. É que a palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. Foi quando clicou e fez sentido para mim, porque eu sempre via a paixão de Cristo. Eu digo, peraí, mas Jesus era apaixonado por quem? Né? Além de mim, de toda a humanidade. Mas a paixão de Cristo é o termo preciso do latim para o seu sofrimento, ok? Então nós vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Eu já peço que você abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e eu pretendo ler o capítulo inteiro, tá? São 40 versos, você vai prestar atenção nessa leitura porque passa desde o julgamento até a crucificação de Cristo. Eu estou entendendo que hoje, por ser feriado, tá todo mundo em casa, tranquilo, eu não pretendo ser muito Caxias com o horário, a gente sempre está fazendo em meia hora. Se der para ficar em meia hora, bem, mas se passar um pouco, fica até o final que você vai gostar da surpresa. E hoje é um dia em que a igreja, pelo menos a igreja católica romana brasileira, ela pede que as pessoas atentem às vistas para o crucifixo com a imagem do Cristo pregado lá, né? Para os cristãos protestantes, que é a minha confissão presbiteriana, né? Uma igreja reformada, herdeira da reforma protestante, a imagem do Cristo crucificado na cruz não faz muito sentido. Mas eu queria dizer que hoje é um dia em que a gente se une, porque esta imagem do Cristo crucificado faz muito sentido sim para nós hoje. Apenas hoje, para mim, vale a pena lembrar para esta cena, ainda que fúnebre, ainda que grosseira, ensanguentada, mas é uma lembrança que a gente precisa ter, porque ao mesmo tempo em que a gente lamenta tristemente a cena do Cristo crucificado e morto, a gente antecipa alegremente
a vida que viria a partir deste sacrifício. Então esse é o sentido para nós da Sexta-feira da Paixão. Vamos então ler o Evangelho de Marcos no capítulo 15. Hoje eu vou ler direto aqui do meu computador, então vou olhar para o lado aqui. Diz assim o Evangelho de Marcos no capítulo 15, vou ler desde o verso 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pausa aí só para eu te explicar uma coisa. Pôncio Pilatos era um procurador romano, cujo cargo que ele desempenhava nessa época era governador da província da Judéia, ok? Ele ficava de praxe em sua casa, num palácio em Cesareia, que era um pouco mais ao norte, à beira do mar Mediterrâneo, mais na direção da Galileia. Porém, como eu já disse em algum dos nossos momentos juntos, o período da Páscoa era um período que o mundo judaico inteiro peregrinava para Jerusalém. A população de Jerusalém quintuplicava. Então a possibilidade de terem motins e gente exagerando e overexcited, como diz no inglês, era muito grande. Então Pôncio Pilatos ia para lá com um destacamento grande de soldados romanos e ficava ou no Palácio de Herodes ou na Fortaleza Antônia, que é um lugar que existe ainda hoje, as ruínas, é um mosteiro em Jerusalém, e ali ele ficava meio que observando e tomando conta para que nada acontecesse no sentido de tumulto social ou revoluções nesse período da Páscoa em Jerusalém, tá bom? Então voltamos lá, verso 2 agora. Amarrando Jesus, finalzinho do verso 1, levaram-no e entregaram a Pilatos. Verso 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para a gente, um parênteses, tá? O verso 15 diz assim, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou crucificar Jesus. Gente, quanta coisa errada a gente não faz desejando agradar a multidão. É ou não é, pessoal? Já fica um verso aí para a gente pensar, tá? Verso 15. Vamos seguir? Verso 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. É nesse momento em que eles fazem a tal coroa de espinhos, né? Marcos ele é um pouco mais objetivo, ele corta um bocado de detalhes para chegar ao ponto. Certo homem, verso 21, de Cirene, chamado Simão, por isso Simão o Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber o que cada um iria ficar.
Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, abre aspas, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Queridos, esse capítulo 15, ele é um capítulo onde todo ele narra, é bem verdade que omitindo uma série de detalhes, e isso tem um porquê, narra a crucificação de Cristo desde o seu julgamento até a zombaria, os açoites, a crucificação e o sepultamento. Marcos tem uma razão de por que omitir detalhes. É porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta dos anos 50, 60. Alguns historiadores acreditam que foi até um pouco depois do ano 60. Mas foi um período em que a comunidade cristã, que já tinha recebido cartas pastorais de Paulo, de Pedro, precisava relembrar, ouvir a respeito dos feitos de Jesus. Então Marcos escreve esse evangelho de maneira rápida, omitindo detalhes para ir direto ao ponto. E você percebe isso ao longo da leitura, quando você vê que Marcos repete muito expressões do tipo: imediatamente isso aconteceu, logo Jesus fez e as coisas mudaram. Então esse é o nosso evangelista Marcos, por isso eu escolhi esse capítulo 15. Ele é bem sucinto e ainda assim levou 47 versos. Mas eu quero começar esse passeio pela escritura do capítulo 15, na verdade pegando o final do capítulo 14, que nos mostra a negação de Pedro. Ali eu acredito que começa a paixão de Cristo, porque a paixão, como eu já lhes disse, que não é apenas o sofrimento físico, mas é também um sofrimento emocional. Imagine-se você tendo sido traído por seus amigos, abandonados por aqueles
que você um dia acreditou que estariam do seu lado, custasse o preço que for. Jesus não estava enganado a respeito de seus discípulos, ele inclusive diz que todos os trairiam. Mas naquele momento o galo canta, Pedro se percebe por 3 vezes covarde, chora amargamente. Ali começa o sacrifício, o sofrimento, a paixão de Cristo. Aí no capítulo 15, dos versos 1 ao verso 15, nós temos o julgamento. Do verso 16 ao 20, zombaria. Do 21 ao 32, a gente tem de fato a crucificação, fala do Cirineu, fala da inscrição irônica, porém profética, de Rei dos Judeus no alto da cruz, fala do texto de Isaías 53, quando diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, não falou nada. Fala de mais zombaria por parte dos líderes dos judeus, por parte dos outros ladrões que foram crucificados ao lado dele. Depois do verso 33 ao verso 41 fala de fato da morte, trevas, abandono. O Salmo 22, verso 1, que é citado por Jesus, né? Deus meu, por que me abandonaste? Fala da fé do centurião e faz menção às mulheres que estavam ali presentes. E do verso 42 ao 47 fala sobre o sepultamento. Diz que era o dia da preparação, a preparação para o Shabat. Era uma sexta-feira que prepara para o sábado de descanso. E tem um porquê o evangelista Marcos ter dito que esta sexta-feira era o dia da preparação. Então vamos lá, no verso 1, quando está falando do julgamento, diz que os líderes religiosos levam Jesus a Pilatos. Eles levam este criminoso e apresentam ele a Pilatos debaixo de 3 acusações. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 2, lá tem, Lucas é bem mais detalhista do que Marcos, lá tem as 3 acusações. E não precisa você abrir não, eu vou ler para você. Primeiro, verso 2 lá de Lucas 23, diz que este homem está subvertendo a nossa nação. O que é que os líderes religiosos estão dizendo para Pilatos? Ele fala blasfêmias, ele se diz ser Deus e ele está quebrando a lei de Moisés. Pilatos olha e diz assim, tô nem aí, está subvertendo a sua nação, Roma não tem nada a ver com isso. Depois eles fazem a segunda acusação, ele está dizendo que ele é contra o pagamento de imposto a César. Isso pode ter mexido um pouco com Pilatos, mas ainda assim não era uma acusação digna de pena capital. Mas em terceiro lugar diz o texto que os líderes religiosos dizem, e ele se declara um rei. Pronto. Aí era um crime de traição contra César. E a pena para este crime, uma vez sendo condenado, era a pena capital, morte por crucificação. Mas é interessante que o Evangelho de João, capítulo 18, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos o está interrogando, mesmo com esta tríplice acusação, é um homem que está subvertendo a nação judaica, se opondo ao pagamento de imposto e se declarando rei, mesmo diante desta suposta autodeclaração de rei de Jesus, capítulo 18 de João, entre os versos 33 e o verso 38, diz que o Pilatos vai conversar com Jesus e que mesmo assim o Pilatos não quer condenar Jesus à morte. Ele tem um diálogo com Jesus, é aquele que Pilatos pergunta o que é a verdade, né? E ele conclui que ele não tem que morrer, ele devolve Jesus aos líderes religiosos e diz o seguinte, abre aspas, não acho nele motivo algum de acusação. Então você vê que o julgamento termina com a crucificação de Jesus, mas sem fundamento legal. Ele foi julgado por Pilatos e aparentemente absolvido. Só que tinha outra coisa em jogo além da execução pura e simples da lei. Foi aquela ressalva que eu lhes fiz. Pilatos, querendo agradar a multidão, entregou para ser crucificado. Então o que estava em jogo aí, além do exercício puro e direto e objetivo da lei, era também um jogo político de Pôncio Pilatos, que não queria causar tumulto e se queimar com a alta liderança do clero judaico. Então, vamos avançar e no verso 5, surpreendentemente, ainda durante o julgamento, Jesus mantém silêncio.
Jesus não fala nada. E ele está cumprindo a tal profecia que eu lhes disse lá de Isaías 53, verso 7, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele também não abriu a sua boca. Queridos, eu trouxe este cumprimento de profecia aqui porque tem muitas outras profecias dos profetas do Antigo Testamento, do povo de Israel, que se cumprem na figura de Jesus. O fato de que outro profeta disse que ele Belém, outros profetas disseram muitas coisas a respeito do Messias, mas quem mais falou foi Isaías, e todas essas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. Um dado interessante é que, uma vez há muito tempo atrás, eu li uma estatística. Americano adora trabalhar com números e fazer probabilidades estatísticas, e esse camarada, esse matemático, pegou todas as profecias messiânicas que se cumpriram na pessoa de Jesus, e ele elencou o número e fez as probabilidades lá, e ele disse o seguinte: a probabilidade de que todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias se cumprissem na pessoa de Jesus, todas elas na pessoa de um homem, é semelhante à probabilidade que há. Aí ele colocou a seguinte cena: a probabilidade que há quando você enche um campo de futebol de bolas de ping-pong brancas, coloca uma única vermelha no centro aleatoriamente, joga todas para cima, levanta a mão, fecha os olhos e pega a vermelha. Aí ele disse assim: a probabilidade disso acontecer é um número tão alto que é a mesma probabilidade de todas as profecias do Antigo Testamento se cumprirem na pessoa de Jesus. Ou seja, é altamente improvável. Portanto, eu coloquei o cumprimento desta profecia de Isaías 53:7 apenas para ilustrar que sim, Jesus cumpre no seu papel messiânico todas as profecias do Antigo Testamento. Então vamos seguir. No verso 6 ao verso 11, tem algo interessante que eu não sei se você já observou. É aquele jogo entre eu solto Jesus ou eu solto Barrabás? O Pilatos pergunta para os líderes religiosos. E quando Barrabás é apresentado, quando Barrabás ele é colocado em cena, algo que chama atenção a um leitor mais atento é o nome dele. Porque no hebraico, Bar-Abás significa filho do pai. Quando diz Bar-Jonas, filho de Jonas, certo? Quando diz Bar-Timeu, filho de Timeu, o Bar é esse prefixo que significa filho de. E Abba, você já sabe, é pai. Então, Barrabás é um filho do pai. Ele era um insurgente, ele era um rebelde, ele era um ladrão, portanto, ele era um perigo para o império, ele era um perigo para o povo. Na sua insurgência e na sua rebeldia contra tudo e todos, este homem se apresenta como um risco grande ao império e aos judeus, o filho do pai. E no verso 13, o Pilatos insiste: pois bem, se vocês querem que eu solte Barrabás, o que é que eu faço com esse outro? E aí eles gritam no verso 13: crucifica-o. Esta crucificação é a pena capital, né, pela nossa própria insurreição e rebeldia. Eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou lhes apresentar agora. Na verdade, a surpresa começa agora, para falar sobre esta crucificação. Eu convidei alguém para vir aqui falar com muita propriedade. Este alguém sabe do que está falando, estudou para isso e vai falar conosco a respeito desta crucificação. O que eu queria apenas deixar com você para que este momento da crucificação agora seja ainda mais forte é este jogo de palavras entre o verso 11 e o verso 13. No verso 11, o nome Barrabás chega para nós dizendo: ele era um filho do pai. E no verso 13, a comunidade de Israel, na pessoa de seus líderes, pede que seja crucificado Jesus Cristo e não
o Filho do Pai? Pois bem, pense assim, eu e você somos filhos do Pai. Somos insurgentes e rebeldes para com a lei de Deus. Merecemos a morte, merecemos a cruz. Mas o verdadeiro Barrabás, o verdadeiro filho do Pai, tomou a cruz que era nossa. O Barrabás foi solto e o verdadeiro filho do Pai tomou a cruz que nos pertencia. Aqui a gente começa a ver o propósito maior da crucificação, da morte de Cristo. E para falar sobre isso, eu vou então colocar no ar aqui o meu convidado. Esta pessoa vai entrar ao vivo e vai então nos guiar nesta compreensão mais profunda sobre o que foi a crucificação. Olha aí ela, seja bem-vinda. Ô, surpresa grande, pessoal. Tá longe de mim ela, viu? Tá lá na varanda. Para quem não conhece, essa é a Cíntia, minha esposa. Tem estudado esses dias a respeito da crucificação e esse é um tema que mexe muito conosco. Eu sei que ela é particularmente tocada, se emociona. Esse é um tema muito precioso para nós como família, porque é como eu disse no início, é a gente relembrar tristemente a agonia, o sofrimento de nosso Senhor, porque isso gera para nós uma antecipação alegre do que este sofrimento tão custoso nos garantiu. Então, Cíntia, com a palavra, para falar conosco agora a respeito da crucificação. Agora uma mulher vai falar, agora vai. Não, meu povo. É porque você não viu, Dulce, mas eu estava frescando aí, dizendo que Pilatos não quis ouvir a mulher dele, porque a mulher dele falou que ele não fizeram nada lá com Jesus. Isso. Ele quis agradar a multidão e não ouvir a mulher, né? Exatamente. Então, né? Gente, eu tenho feito um mini curso, inclusive é gratuito, vale a pena para quem quiser. E eu resolvi fazer um mini curso exatamente a respeito da crucificação. E é fantástico essa primeira aula que ele dá, é o Sproul que dá, é um senhor que já não está mais conosco, ele, inclusive o vídeo é antigo, mas é muito precioso algumas coisas que ele fala e que eu queria trazer aqui hoje, né? Uma primeira coisa que ele fala é a respeito dessa frase que Jesus diz na cruz e que ele fala assim: Deus meu, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? Né? A palavra. E aí ele diz assim: não é que Jesus estava se sentindo abandonado, muitas vezes como às vezes, né? Na verdade, Jesus, ele realmente foi abandonado por Deus naquele momento. Porque ali ele fez maldição pelos nossos pecados, né? A maldição do mundo foi colocada sobre ele. Sim. E é interessante porque isso é importante que os judeus que estavam ali vissem alguns sinais dessa maldição que estava sendo imputada sobre o nosso Senhor Jesus, né? A festa era conhecida dos judeus que na festa de expiação dos judeus existia um símbolo, um ritual, onde eles pegavam dois animais, não era só o cordeiro, eles pegavam o cordeiro, imolavam esse cordeiro, e esse cordeiro era oferecido em propiciação a Deus. Mas eles também pegavam o bode expiatório, o sacerdote ele ia lá nesse bode expiatório, colocava as mãos sobre os lombos desse bode expiatório, e aí ele era um símbolo de, né, de que os pecados daquela nação, daquele povo, estavam colocados em cima daquele bode, e aquele bode era empurrado para fora do arraial, né, para fora da bênção da comunhão, para fora da bênção de Deus, para a escuridão, para a solidão. Ele era expulso do arraial, né? E é interessante por quê? Porque Jesus é crucificado fora do arraial. Esse é um primeiro ponto. Ele é crucificado fora dos muros de Jerusalém, fora do âmbito do templo, fora do Monte Sião, fora da cidade de Deus. Então, esse é um primeiro sinal dessa maldição, né, que fazia com que os judeus lembrassem desse cordeiro e desse bode expiatório que foram colocados em na pessoa de Jesus, né? Representação máxima dessa maldição.
E é interessante porque Jesus se torna essa maldição. Eles sabiam também do texto de Deuteronômio 21, 23, que dizia que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Sim, deixa eu te interromper rapidinho só para te pedir uma coisa. Ah. O teu áudio às vezes está cortando um pouquinho. Então, vem andando com o teu telefone até aqui onde eu estou, senta comigo e aí a gente encerra a transmissão compartilhada e você fala aqui através da minha transmissão. Pode ser? Pode. Eu acho que vai ser melhor, que aí a gente dá mais atenção. É uma longa caminhada até chegar aí, né? Uma longa caminhada. Olha aí, microfonia. Pronto, pode sentar. E agora? Pronto, então tá dando melhor, será? Acho que estava dando eco porque nós dois estávamos no mesmo local. Talvez. A live estivesse acontecendo, né? Mas deu para ouvir o que eu estava falando? Deu. Então, pronto. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, lá em Deuteronômio 21, 23, diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Porque a gente se pergunta, né? Por que Jesus não foi, por exemplo, apedrejado? Já que o apedrejamento era a pena capital para os judeus de uma condenação, né? A condenação para uma pena capital para os judeus seria o apedrejamento. A gente vê, por exemplo, a mulher que é pega em adultério, né? Eles pegam a pedra para apedrejá-la. Mas por que Jesus não foi, então, apedrejado? Já que essa seria a pena capital dos judeus. Porque uma das maldições também que está descrita é que ele seria entregue aos gentios. E a crucificação era o modo de execução dos romanos, que eram gentios da época. Porque para o judeu, o gentio é aquele que não tem a bênção de Deus, que o brilho de Deus não está sobre ele. Então, é aquela coisa do bode expiatório que foi colocado para fora do arraial, né? Foi entregue nas mãos dos gentios. Então, esse era um novo sinal também desse sinal de que ele estava ali sendo amaldiçoado, né? E uma outra coisa também, que é muito linda isso, é que a gente viu, né, em Marcos 15, que de meio-dia às 3 horas da tarde se fez trevas. Eu penso que é como se Deus tivesse apagado a luz do mundo. Porque de meio-dia às 15 no deserto é o horário onde a luz mais brilha. Mas Deus apagou a luz do mundo, por quê? Porque para o judeu, quando o judeu, até hoje, né, a gente vê isso, quando o judeu ele vai abençoar um amigo, ele sempre diz palavras como essa, ó, que o Senhor acho que vocês já devem ter ouvido, inclusive, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, ou que brilhe a tua face sobre ti, e que seja gracioso contigo. Então, para o judeu é muito forte que quando a bênção de Deus está sobre alguém, significa que a face de Deus brilhou sobre a vida daquela pessoa. E aí, Deus fez o quê? Ele simplesmente apagou a luz do mundo, da Terra, do planeta, naquele horário de meio-dia às 15, que era onde a luz mais devia brilhar, para mostrar, olha, esse que está pendurado no madeiro está sendo amaldiçoado por causa dos pecados de vocês. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas eu acho isso tão forte, assim, porque Jesus, ele estando ali pendurado, ele carregava o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, né? E o que é mais forte para mim, que o Sproul fala no minicurso que ele deu, é que qual é a última frase de Jesus diante de tudo isso? Sendo amaldiçoado, se sentindo de fato abandonado e tendo sido, não era só um sentimento, como às vezes a gente tem em momentos de tristeza, mas ele de fato tinha sido abandonado por Deus. Ele no final, a última frase dele, apesar de todo esse abandono, é: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ainda assim, com todo esse abandono, ele confiava em Deus. E era a Deus que ele entregava o espírito dele, né? E quantas vezes a gente, em momentos de dificuldade, onde a gente se sente abandonado, a gente entrega o nosso espírito a tantas outras coisas que não a Deus, né? E é muito lindo. Eu achei muito lindo essa figuração, né? Toda esse símbolo da maldição do mundo
sobre Jesus e como Deus fez com que isso ficasse muito claro aos judeus, né? E é incrível como ainda hoje muitos deles não entendem Jesus como o Messias, né? Então, mas que bom que nós entendemos. Eu estava falando esses dias, que bom que nós vivemos na plenitude dos tempos. E a gente teve esse Deus humano que habitou entre nós, né? Eu até escrevi sobre um texto que eu estava lendo de Jó ontem, e um texto no capítulo 6 de Jó, capítulo 7, na verdade, ele diz assim: Deus não é ser humano como eu. Na época de Jó, Deus não tinha se feito ser humano como ele, de fato, mas se fez na nossa época. E que bom que nós sabemos que existe esse Deus que sente como a gente sente, que entende as nossas mazelas e que foi amaldiçoado por nós. Mas mesmo assim ele confia em Deus e deixa essa lição pra gente. Então, para mim, isso foi muito forte. Amém. Vamos fazer o seguinte, a gente vai orar agora. E depois da oração, aí sim nós temos a big surpresa do final. Ai, não era eu não, a surpresa? Também, né? Mas sem você, a big surpresa do final não acontece. Sim. Vamos orar juntos depois dessa palavra? Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, meu Deus, por ter pago esse preço de cruz por nós. Te agradecer porque o Senhor é o verdadeiro Filho do Pai, que tomou a pena capital sobre si, pena que era nossa, Deus. O Senhor foi o bode expiatório, o Senhor foi o cordeiro pascal, e tudo isso, Deus, por amor a nós. O Senhor levou às últimas consequências o compromisso que tinha e que tem de amar e restaurar o mundo e todas as coisas. Portanto, Deus, hoje, no dia em que relembramos a tua paixão, as tuas dores, o julgamento injusto, os açoites, a zombaria, hoje, meu Deus, em que tudo isso pesa em nossos corações, nós te agradecemos e, ao mesmo tempo, antecipamos a alegria da vida nova que o Senhor nos garantiu, tomando sobre si a maldição que era nossa. Louvado seja o teu nome por isso, meu Deus. Que o poder da tua cruz entre nos lares, Senhor, e transforme vidas. Restaure, meu Deus, casamentos, relacionamentos, vidas angustiadas, Deus. Pessoas com o emocional abalado, que o poder da tua cruz agora, Deus, assim como foi usado para restaurar todas as coisas, que restaure agora os lares e as famílias. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Amém. 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 Gente, é o seguinte, eu estava pensando, enquanto a Cíntia falava, depois dessa pregação dela aí, eu vou precisar aprender a dar aula de dança, porque meu emprego como pastor eu já perdi, né não? Não, e eu convidei ele para fazer um vídeo. Ó, você vai ver quantas pessoas vão dizer que faça. Dançando comigo. Assim, faz um vídeo comigo para a gente ensinar os casais a dançar em casa, para eles terem esse tempo. Aí é forçar a barra, Vocês não acham não que ele devia fazer, pô? Não, meu Deus. Mas olha, gente... Ele muda de assunto. Vamos mudar de assunto. O negócio é o seguinte... Nossa surpresa final agora para vocês, porque a música que nós escrevemos juntos há muitos anos atrás, ela nos acompanha, ela é em cima do Salmo 103, que diz assim, o Salmo 103 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga minha alma todo o meu ser e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então, essa dinâmica de que quando nós lembramos dos benefícios do Senhor, das bênçãos de Deus sobre nós, a gente acaba bendizendo o Senhor. A tese é a seguinte: a nossa adoração, ela é fruto desta lembrança que a gente faz de como o Senhor nos abençoa. Então, falar hoje da cruz, falar hoje da morte vicária, ou seja, uma morte que expiou os nossos pecados. Peraí, deixa eu tirar essa notificação aqui. Uma morte um sofrimento que foi assumido em nosso lugar, é a maior bênção de Deus sobre nós. Então, por isso, só nos resta o quê? Adorar, cantar. Então, a gente vai cantar agora a música que nós compusemos, que tanta gente pediu no dia que eu citei a letra aqui. Ainda citei errado na época, para variar. Gente, deve ter uns 10 ou 12 anos. Não, isso? tem mais. Eu acho que deve ter uns 15 anos, não sei. A gente estava passando por um momento de muita dificuldade, como muitos casais. A gente vai ter que ir mais para trás, né? Um pouquinho mais para trás.
E aí Deus nos Não, deu peraí, essa... você chega para frente. Eu fico Nós atrás. não somos compositores, não, mas nessa época Deus foi misericordioso, porque nem voz a gente tem, né? Inclusive vocês vão perdoando Aí é modesta, a moça aí é Não, modesta. não, nós não temos voz. E aí Deus nos deu essa música na época. Então a gente quer abençoar a sua vida, presentear vocês com a música que nós fizemos, que se chama Faz-me Lembrar. Diz assim: sabes que eu sou o Senhor, feito do pó. O Salmo 103 diz essas palavras: flor do campo que floresce vai vagando o sol. Vamos mais uma vez no início? Vai. Sabes que eu sou o Senhor, feito do pó. Flor do campo que floresce e vai vagando o sol. Flor do campo que floresce vai vagando o sol. Mas teus olhos se voltaram para mim, e na sepultura minha vida resgatou. Todo medo, busca e solidão chegou ao fim. E em gratidão bendiga minha alma, Senhor, todo meu ser. Te exalta enquanto viver, faz então eu me lembrar todas as suas bênçãos te adorar. Como alto é o céu, assim teu amor é sem fim, a alegria faz mudar, pois não cansas de me perdoar. Faz então eu me lembrar e com todas as tuas bênçãos te adorar. Faz então eu me lembrar e com todas as tuas bênçãos te adorar. É isso, maravilha. Bom demais, meu Deus. Beijo. Gente, uma boa... Dança. Falta dança, não. Que dança o quê? Vamos quebrar o clima, não. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus toque profundamente, sensivelmente e emotivamente o seu coração hoje, que é um dia tão importante para a nossa fé cristã. Amém. Jesus Cristo se entregou voluntariamente. O profeta Isaías disse, e nós relembramos hoje, ele se entregou silenciosamente, sem discutir, sem se defender, sem tentar se autopreservar, porque ele sabia o propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Ele veio para me amar e para te amar, e este amor foi evidenciado concretamente na cruz do Calvário. E hoje é o dia que nós celebramos de maneira contrita esta realidade de um Deus que ama e porque ama, sofre. Que o Senhor te abençoe, te encha com esse amor dele e que você se lembre então que porque ele fez esse sacrifício por você, não existe sacrifício grande o suficiente que a gente não possa fazer pelo nosso próximo. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Até o domingo de Páscoa, na nossa transmissão online do culto, às 10h30 da manhã, eu vou trazer uma palavra sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E as nossas lives continuam segunda-feira, às 9h30 da manhã. Deus abençoe você e até lá. Tchau, tchau.